Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Prática Clínica do Processo de Cuidar na Saúde do Adulto. Essa semana vamos fazer um breve resgate dos casos clínicos que estudamos nas aulas anteriores, com o objetivo de fixarmos o conceito do fazer em enfermagem. A função do diagnóstico de enfermagem é facilitar o nosso cuidado. São análises feitas a partir do estado de saúde dos nossos clientes envolvidos, sendo que o enfermeiro cria a sua opinião e assim contribui para a evolução do nosso paciente. Entende-se como diagnósticos de enfermagem os julgamentos clínicos sobre uma resposta humana a condições de saúde, processos de vida ou uma vulnerabilidade para essa resposta do indivíduo, da família e da comunidade. Diagnosticar a enfermagem é aplicar os nossos conceitos aprendidos no nosso caminhar na busca de melhorias da condição de saúde e doença do nosso paciente. Diagnosticar a enfermagem é usar do nosso raciocínio clínico e crítico na construção de um plano de cuidados de enfermagem que atenda ao indivíduo em todas as suas necessidades biológicas, espirituais e sociais. A teoria das necessidades humanas básicas de Wanda Horta apresenta uma proposta para a enfermagem com uma colocação de filosofia, de proposições, de conceitos, de definições e de princípios. Princípios como o da unicidade, da autenticidade e de individualidade do ser humano. A enfermagem é prestada ao ser humano e não à sua doença ou ao desequilíbrio dela. Todo cuidado de enfermagem é preventivo, curativo e de reabilitação. A enfermagem reconhece o ser humano como membro de uma família e uma comunidade. A enfermagem reconhece o ser humano como elementos participantes e ativos no seu autocuidado. É a partir dos diagnósticos de enfermagem que os enfermeiros têm uma base para a seleção de intervenções para alcançar objetivos pelos quais o próprio profissional enfermeiro é responsável. Diagnosticar a enfermagem é entender o paciente como o nosso problema, é entender as necessidades do paciente como as necessidades da enfermagem. Diagnosticar a enfermagem é aplicar aquele conhecimento que se tem, não só de técnica, mas também de humanidade, na necessidade do meu paciente. Diagnosticar a enfermagem é reconhecer as necessidades humanas básicas que estão afetadas e buscar por intervenções que visem resolver o problema do meu paciente, que também é o problema da enfermagem. E é com o resgate desses conceitos que nós vamos retomar alguns casos clínicos que já estudamos nessa disciplina, com o objetivo único de trazer de volta alguns conceitos importantes em diagnóstico de enfermagem e reaproximá-los da nossa prática de construção dos planos de cuidado dos nossos pacientes. Vamos começar com meningite, que é uma doença séria, é uma doença que exige cuidados, é uma doença que tem um tratamento especial. A vacinação é uma das formas de prevenção da doença, que é uma inflamação das membranas que revestem cérebro e medula espinhal. Geralmente essa infecção pode ser causada por bactérias, por vírus ou por fungos. Muito bem, então nós temos aqui MLS, sexo feminino, 16 anos, solteira, mora com os pais e irmão. Encontra-se no primeiro dia de internação por meningite meningocócica, fazendo uso de ceftriaxona e decadron, encaminhada a outro serviço, onde foi admitida com queixa de cefaleia frontal, dor em região cervical, vômitos em jato, sinal de Brudzinski e Kernin positivo. Foi submetida a tomografia de crânio, coleta de líquido cefalorraquidiano. Ao exame físico,
MLS encontra-se consciente, prostrada, orientada no tempo e no espaço. Qual o termo que a gente pode usar? Orientada alopsiquicamente, não é isso? Corada, está desidratada, demonstrado por um turgor cutâneo diminuído e por mucosas ressecadas. Quais são as mucosas que nos demonstram uma desidratação? A mucosa ocular e a mucosa oral. Refere-se não ter dormido à noite devido à cefaleia intensa, característica, né, de um afetamento nas meninges. Score de dor entre 6 e 9 pela escala numérica é uma dor importante, porque quando nós pedimos para o paciente nos retratar qual que é a dor dele, entre 0 e 10, sendo 0 a menor dor e 10 a maior, ele vai nos dizer ali um número que julgar ser a sua intensidade de dor. Nossa paciente está febril, com períodos de taquipneia e mostrando ali 28 incursões por minuto. Muitas, mostra assim, não só dispneia, não é uma taquipneia. Tem murmúrios vesiculares, sem ruídos adventícios à ausculta. Um abdômen plano e indolor, ruídos hidroaéreos presentes, não está comendo bem, demonstrando aqui, olha, por pouca da aceitação das dietas, provocado por náuseas e vômitos. Sabemos que a náusea por si só já conduz o indivíduo à inapetência, com vômitos associados mais ainda, né? O trânsito intestinal está preservado e ela nos demonstra uma diurese com débito um pouco baixo. Ainda está normal, porque até 700 ml em 24 horas é considerado um débito bacana. Não tem edema de membros, perfusão periférica está boa, tem um acesso periférico em membro superior esquerdo, não tem sinais de flogose, mantém repouso no leito em quarto privativo, porque ela precisa de ficar em precaução para gotículas. Levante os seus problemas, esqueçam o trabalho que você já fez, não volte nele, tá? Uma vez que você já está um pouco mais experiente, pegue esse caso clínico e você, sozinho, sem recordar, sem pegar ali os trabalhos, o material que você já construiu, estabeleça um novo plano de cuidados para esse nosso paciente. E é claro que eu trago para vocês aqui os diagnósticos que nós já elencamos para o plano de cuidados desse nosso paciente com meningite. Mas o meu desafio para você, enquanto construtor do pensamento e do conhecimento em enfermagem, além de trabalhar esses 6 diagnósticos aqui, estabelecer mais 3 diagnósticos de enfermagem para esse nosso paciente com meningite. Eu tenho dito para vocês que o estudo à distância ele é desafiador e ele exige disciplina. Eu te convido a exercer a disciplina enquanto estudante de enfermagem na resolução desses exercícios que eu trago para vocês aqui. Linda! Essa semana é a semana da enfermagem. Dia 12 de maio, terça-feira, é o dia do profissional enfermeiro. Esse profissional tão essencial no processo de prevenção, restabelecimento e de cura dos nossos pacientes, do indivíduo. Parabéns a você, aluno, que escolheu trilhar pelo caminho tão lindo dessa profissão que é a enfermagem. Pancreatite é a inflamação do órgão que fica atrás da parte inferior do estômago, pâncreas. A pancreatite pode começar subitamente e durar dias, ou pode ocorrer ao longo de muitos anos, quando ela cronifica. Ela tem várias causas, incluindo cálculos biliares e consumo intenso e crônico de álcool. Ela se caracteriza por dor muito forte na região abdominal, náuseas e vômitos. Nossa paciente, AMT, primeiro dia de internação, sexo feminino, 45 anos, ensino superior completo, católica, casada, 2 filhos. Informou que veio ao hospital por dor abdominal aguda,
acompanhada de náuseas, vômitos que não aliviavam a dor. Apresentava antecedentes pessoais de colelitíase, preocupante, dislipidemia também é um fator predisponente, e depressão. Tabagista há mais de 20 anos, faz uso regular de fluoxetina e simvastatina para controlar aí os colesteróis. Ao exame físico, encontra-se consciente, orientada, inquieta por conta da dor abdominal de forte intensidade. Observem que ela traz no seu relato um score de 10. Essa dor irradia para flanco e dorso, assumindo uma posição no leito com as pernas fletidas de encontro ao tórax. Aquela posição, lembram que eu falei para vocês que quando o paciente tem essa dor muito forte, ele flete os joelhos encostando no tórax, porque com isso ele diminui a tensão abdominal por conta do relaxamento do músculo diafragma. Nossa paciente ainda estava dispneica, apresentava crepitações, ausculta pulmonar, distensão abdominal importante, doloroso a palpação, é claro, ruídos hidroaéreos estavam diminuídos. Foi passado pela enfermagem uma sonda nasogástrica logo na admissão, com o objetivo de quê? De descompressão, do conteúdo gástrico. E ela já apresentou ali um débito de 300 ml em 6 horas nessa sonda gástrica. Passados ali então uma sondagem vesical de demora, evoluindo com oligúria, que é a diminuição do volume urinário para menos de 400 ml em 24 horas. Tem um trânsito intestinal preservado, porém apresentou uma esteatorreia na última evacuação. Que é isso? É uma evacuação com gordurosa, Dá para se ver ali as rajazinhas de gordura. Enfim, aqui nós temos uma série de dificuldades que a nossa paciente está vivenciando. Várias necessidades humanas básicas que estão afetadas. E não tem a nossa paciente, além de estar cursando com um processo ativo de pancreatite, ainda apresenta um processo pneumônico que inspira cuidados. Então eu trouxe aqui para vocês diagnósticos como a ansiedade, o risco para infecção, volume de líquidos deficientes, mostrado ali para nós por conta daquela diminuição do débito urinário. Ela tem uma perfusão tissular prejudicada e uma dor aguda relacionada então a essa infecção no pâncreas. Meu desafio continua para que você, além desses 5 diagnósticos, estabeleça mais 3, para que você possa resgatar os conceitos e trabalhar a sua habilidade de desenvolver diagnósticos em enfermagem. E nós discutimos em sala que o uso de diagnósticos de enfermagem proporcionam aos enfermeiros uma linguagem comum para a identificação dos problemas do nosso paciente. Também nos auxilia na escolha das intervenções de enfermagem. Vejam, nada mais é do que uma linguagem comum para que nós possamos nos comunicar com relação ao plano de cuidados de enfermagem, onde é que o nosso paciente estiver. Nanda é conhecido mundialmente pelos seus diagnósticos de enfermagem, que trouxe a cientificidade à profissão enfermagem. A AIDS é uma doença provocada pelo vírus HIV, que interfere na capacidade do organismo de combater infecções. O vírus pode ser transmitido pelo contato com sangue, sêmen ou fluidos vaginais infectados. Algumas semanas depois da infecção pelo HIV, podem ocorrer sintomas semelhantes aos da gripe, como uma febre, dor de garganta e fadiga. A doença costuma ser assintomática até evoluir para AIDS e surgimento de infecções oportunistas. Os sintomas de AIDS incluem perda de peso, febre, sudorese noturna, fadiga e infecções que são recorrentes. Não existe cura para a AIDS, mas uma adesão estrita aos regimes antirretrovirais
pode retardar significativamente o processo de doença, bem como prevenir infecções secundárias e complicações da doença. E esse é o nosso caso clínico de CHF, sexo masculino, 45 anos, casado pela primeira vez, 2 filhos. 4º dia de internação por candidíase oroesofágica, SIDA e sarcoma de Kaposi, diagnosticados há 1 ano. Faz uso de anfotericina B e TARV. Anfotericina B, como eu disse para vocês, é um antifúngico bem potente. Sarcoma de Kaposi é um tipo de câncer que acomete pessoas imunossuprimidas. Esse paciente nunca foi hospitalizado anteriormente, só nessa condição agora. Tabagista desde os 12 anos de idade. Hoje ele tem 45 anos, tem muitos anos, é um tabagista de longa data, certamente ele já tem complicações dos seus órgãos decorrentes do uso em excesso do tabaco. Ao exame físico ele está consciente, orientado, deambulando, ansioso devido à permanência no hospital, preocupado com a sua ausência no emprego. Afebril, eupneico, normocárdico, normotenso, emagrecido. Palidez cutânea mucosa, pele ressecada, turgor diminuído, um pacientinho que está um pouquinho desidratado, né? Máculas vermelho acastanhadas por todo o corpo, sugestivas do sarcoma de Kaposi. Mucosas descoradas e ressecadas, então é um paciente que está hipocorado e ele está desidratado, né? Lesões esbranquiçadas em cavidade oral, que sugerem num paciente que já é HIV a doença candidíase, nesse caso oroesofágica. Aparelho respiratório, ele tem uma ventilação espontânea, murmúrios vesiculares, sem ruídos adventícios. Aparelho cardiovascular está ok. Trato gastrointestinal, ele tem um abdômen plano, flácido, indolor, ruídos hidroaéreos presentes, aceitando pouco as dietas devido à dor ao deglutir e tem episódios de diarreia. Tem uma diurese espontânea, o débito no limite do aceitável, mas é um paciente que inspira necessidade de reidratação, coloração amarelo-ouro e castanhada. Olha só, mais um indício de que esse paciente está desidratado. Tem uma perfusão periférica bacana, usa um acesso venoso periférico que está funcionando bem, sem sinais de flogose. Tem baixo CD4 e uma carga viral bastante alta. E está usando aqui então a terapêutica antirretroviral. Quando conversamos no Zoom, eu mostrei para vocês que nós conseguimos elencar 12 diagnósticos de enfermagem para esse paciente. Nesse caso, você nem precisa estabelecer novos, a menos que você queira se exercitar. Mas pelo menos retome esses diagnósticos de enfermagem e faça todos novamente. A minha sugestão não é você buscar lá o que você já escreveu, é pegar o livro do zero e fazer de novo, para que você possa fixar o conceito e resgatar ali as informações para construir a sua habilidade com os diagnósticos de enfermagem. Vamos lá? Cabe lembrar que os enfermeiros diagnosticam respostas humanas afetadas, respostas reais, porque nós estamos enxergando ali no meu paciente, ou respostas potenciais a condições de saúde e processos de vida, ou a uma vulnerabilidade a essa resposta. Diagnosticar a enfermagem é reconhecer que as necessidades do paciente estão afetadas e intervir para melhorar o processo pelo qual o paciente está vivendo de doença. Esse é o nosso objetivo. Uma unidade de tratamento intensivo é uma estrutura hospitalar que se caracteriza como unidade complexa
dotada de sistema de monitorização contínua, que admite pacientes potencialmente graves ou com descompensação de um ou mais sistemas orgânicos, e que com o suporte de tratamento intensivo tenham possibilidade de se recuperar. O profissional que se dedica a esta modalidade de atendimento é denominado intensivista. Nós precisamos desconstruir da terapia intensiva aquele conceito de que o paciente entra para morrer. Não. O paciente ele está, ao entrar na terapia intensiva, ele recebe uma oportunidade de, por meios e por procedimentos complexos, de restaurar a sua saúde gravemente enferma. E esse é o caso do nosso paciente de 46 anos. DW, 46 anos, evoluindo em grave estado geral, sedado, com a escala de Ramsay 4. A escala de Ramsay é uma escala de sedação. Quanto maior a numeração de 1 a 6, mais sedado o nosso paciente estará. Hipocorado, hidratado, febril e hipotenso. Ele usa ventilação mecânica, com parâmetros que eu vou explicar para vocês no semestre que vem, mas nós vamos entender. Ele tem uma pressão controlada, uma fração de oxigênio de 82%, uma PIP de 8 centímetros de água, frequência respiratória de 16 incursões. Esses são parâmetros que estão controlados no ventilador. Dieta via sonda nasointeral a 35 ml hora, com certeza sendo infundido por uma bomba de infusão. Apresentou 6 episódios de evacuações amolecidas, diarreicas no período de 12 horas, abdômen distendido, doloroso, a palpação profunda em quadrante inferior esquerdo. Ruídos hidroaéreos estão aumentados até por conta do processo de muita movimentação dos intestinos por conta do processo diarreico. Diurese por SVD, débito de 950 ml em 24 horas. Coloração amarelo-ouro com sedimentos. Edema de membros inferiores. Perfusão periférica prejudicada. Epa, isso aqui é uma preocupação para nós. Apresenta lesão por pressão em região sacro-coxigeana, estágio 3 e exudativa. Curativo com alginato de cálcio que absorve bem o exudato e Dersane ali certamente em bordos laterais, necessitando de trocas regulares devido ao volume do exudato. Lesão por pressão em região trocanteriana esquerda, estágio 2, curativo diário com Dersane. Soroterapia pérvia por acesso venoso central em veia subclávia direita. Uma infusão contínua de dormoni de fentanil e noradrenalina, 4 ampolas a 25 ml hora, recebendo medicações tanto pela sonda quanto pela via endovenosa. Para esse caso clínico, eu não estabeleci aqui diagnósticos de enfermagem. O desafio é seu. Você vai reler o caso clínico, pause aí o seu vídeo, releia, escreva se você quiser e estabeleça diagnósticos de enfermagem. A nossa meta são 5 diagnósticos. Você consegue perfeitamente traçar um plano de cuidados para DW de 46 anos com 5 diagnósticos. Na verdade, toda essa condição clínica do nosso paciente nos traz condições de estabelecer até mais diagnósticos para atender melhor as necessidades desse paciente. Fica aqui então meu desafio, para você identificar as necessidades humanas prejudicadas e elencar o máximo de diagnósticos de enfermagem que você conseguir incluir no plano de cuidados desse nosso pacientinho. Agora o trabalho é com você. Pessoal, essa é a nossa proposta pedagógica para esta semana, que é resgatar os nossos conceitos e reaproximá-los da construção do conhecimento em planejar o cuidado da enfermagem. Se estivéssemos nas aulas presenciais, nós iríamos executar essa atividade no nosso quadro negro. Mas como você está em casa, eu te convido a, com disciplina, desenvolver esse trabalho sozinho. Eu conto com você porque nós queremos crescer em ciência enquanto profissionais enfermeiros.
Muito obrigado por estarem comigo, muito obrigado por participar dessa disciplina, porque é algo que vai nos ensinar muitos conceitos que serão úteis para a nossa prática clínica diária, enquanto já profissionais formados, profissionais inseridos em um mercado de trabalho. Muito obrigado e até a próxima videoaula da disciplina de práticas clínicas do processo de cuidar na saúde do adulto.